Que a graça do bom Deus, meus irmãos, esteja sempre repousando em nossos corações. Convido a Igreja do Senhor para que abra a palavra no livro de Esther, no capítulo número 4. Palavra de Deus, livro de Esther, capítulo número 4. Faremos a leitura juntos do verso 14 ao verso 17. Livro de Esther, capítulo 4, do verso 14 até o verso 17. Vamos pedir a iluminação do Senhor. Bondoso Deus, queremos muito lhe agradecer por essa oportunidade singular em nossas vidas de te adorar e bendizer o teu santo nome. Reconhecemos, Senhor, a tua grandeza, a tua eternidade, o teu poder sobre todas as coisas. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos ama de tal maneira que enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar e nos deu a salvação. Reconhecemos, Senhor, que o teu Espírito, que já está entre nós, tem nos animado, tem nos sustentado, tem renovado a nossa fé diante de ti, as nossas forças para as nossas tarefas. E nesta noite, Senhor, quando abrimos a tua palavra, nós precisamos que o Senhor, em nome de Jesus, nos conceda, pela tua infinita misericórdia e bondade, a iluminação do teu Espírito para que possamos entendê-la. Sem ti nada podemos fazer. Agora, Senhor, com as Escrituras abertas, que o teu Espírito ilumine mente e corações, para que possamos sair daqui edificados por ti mesmo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor no livro de Esther, Antigo Testamento, capítulo 4, a partir do verso 14. Faremos juntos esta leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Poder sentar. Mas que livro interessante. Ele já começa colocando uma grande dúvida, ou uma vontade dos mais perspicazes a encontrar a palavra, ou a palavra Deus em Esther. A turma começa a ficar assim, aguçada, mas não encontra. Por algum motivo, isso não está explícito. Mas quando você lê o livro de Esther, não há dúvida de que o ser todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, está aqui no livro de Esther. Então, você deve estar se perguntando, em que momento que isso aconteceu? Isso o quê? Escreveu o livro de Esther, a história sobre o livro de Esther. Então, você tem que
junto comigo, fazer aquele exercício histórico, lembrar que o povo de Israel, o povo de Judá, eles foram levados cativos. Especialmente o povo de Judá, que foi aonde Nabucodonosor sitiou a cidade, depois de tantas situações, que o tempo aqui não nos dá essa condição. E ele então vai sitiar a cidade, Nabucodonosor, vai levar a turma cativa, derruba muro, destrói templo, destrói casa, é uma destruição total. Para você saber um pouquinho sobre isso, então você vai para o livro de Profetas, e você vai observar que o profeta chorão Jeremias, em livro das Lamentações, vai trabalhar sobre isso. Foi uma destruição total e terrível. Terrível. Não pouparam ninguém. Pouparam quem? Claro, ninguém que eu falo no tocante no momento da destruição. E depois eles vão selecionar os melhores para poder levar para Babilônia. Quem ficou lá? Os mais idosos, pessoas que não tinham nenhuma função, é o que ficou lá. Tanto é que Neemias, quando recebe de Ananias a informação, como está lá Judá, como está o pessoal, ele vai dizer, olha, está tudo muito ruim. O cara não poupou, Neemias ficou abatido. E por que eu estou falando isso? Porque esse momento aqui, especificamente, é Babilônia, sob o domínio dos medos persas. Estamos falando aí aproximadamente de 460 a 350 a.C. E esse povo que está aqui, esses aqui, foram aqueles que resolveram não voltar para Judá. Por algum motivo eles falaram, não, eu não quero voltar, ficaram lá. Tiveram as levas com Zorobabel, construíram o templo com Esdras, depois teve outro período com Neemias, mas esse grupo aqui continuou. E é justamente esse aqui é que vai sofrer uma situação muito difícil. Muito difícil. Então, quando eu e você olhamos na direção das Escrituras e começamos a ter essas informações, você vai observar que o livro de Ester, ele vai ter alguns itens importantes, como seus subtemas, vamos botar assim, de estrutura do livro, que vai trabalhar aquele momento da substituição de Vasti por Ester. Você lembra disso? Vasti recusa-se a ir àquele banquete de Assuero. Dias e dias ele se banqueteando, festejando, e ele queria colocar a sua rainha à vista, e ela não quis. E o motivo que se fala é que aquele banquete era um banquete muito complicado, de uma questão moral muito baixa, e ela se recusa. Porque ela fez um banquete para as mulheres, dos homens, tudo decente, de forma decente. E Assuero, como diz os jovens, meteu o pé na jaca. Ele queria fazer uma exposição da sua rainha, e ela não quis. Por causa disso, ela foi destituída. Não morreu, porque eu penso que a providência de Deus estaria, primeiro momento. Mas houve uma orientação, um édito, uma lei, que deveria as esposas, então, se submeter aos seus esposos. A coisa foi muito séria. Aquilo ali foi algo muito complicado. Bom, e o outro ponto que você também já deve ter visto é essa relação entre Mordecai e Amã. Esses dois aqui é como se fosse óleo e água, cão e gato. Tenta imaginar as oposições, esses dois homens aqui. E tem sentido nas coisas. E tem, na verdade, nada está aqui em nome do acaso. Porque o Mordecai, ele tem a sua questão de origem amalequita. E se você olhar nas histórias, a amalequita nunca gostou de judeu. E quem é então? Perdão, estou falando do Amã. Amã, amalequita, e Mordecai, judeu. Então, Amã, amalequita, não gostava de judeu. Então, Mordecai, judeu,
E outras coisas foram assim sendo construídas na história desses dois. Se cruzaram muito. Mordecai se recusava a curvar-se diante de Amã. Amã olhava tipo assim: vou pegar você em algum momento. Espera que eu vou te pegar. E ele foi armando toda uma estrutura, porque ele foi ganhando espaço no poder. Então, e isso foi algo muito complicado, porque o outro ponto do livro é justamente esse, do livramento. Israel, ele vai sobreviver à tentativa de destruição. Um projeto odioso, maligno de Amã, para destruir Mordecai e todos os judeus. Todos os judeus iriam morrer em determinada data. A coisa foi tão séria, que o rei Assuero, depois de descobrir a trama, ele falou assim: eu não tenho como voltar atrás. E o que eu posso dizer é que eles se preparem e resistam. E resistam. Então tem histórias muito boas aqui. Elementos muito bons para que você entenda como o Senhor, nosso Deus, Ele, diante daquilo que é destruição, daquilo que você, de repente, olha e vê, olha, não tem saída, o Senhor ali vai, com a sua mão poderosa, usar dos meios existentes que Ele já providenciou para, redundância, a sua providência. Então, se eu trabalho com isso em todo o livro, um dos pontos que você já viu é essa substituição de Vasti por Esther. No texto em que eu e você lemos, está lá. Mordecai vai dizer para Esther: olha, se você não tomar uma providência, se você não tomar uma atitude, o nosso livramento vai vir de outra parte, mas a sua casa vai perecer. Ele estava certo que Deus iria agir. Só que no verso seguinte ele vai tratar daquilo que Deus realmente providenciou, que é colocar Esther em local estratégico. Colocou Esther em local estratégico. Foi isso que ele disse. A pergunta que Mordecai fez para sua sobrinha foi: será que não foi por isso que você está aí? E vem aquilo na nossa mente: por que o Senhor nos coloca em determinados lugares? Por que o Senhor nos dá uma promoção? Por que o Senhor nos leva para determinada situação? Você fica por vezes desconfortável, mas para um pouquinho e pensa como você vai ser ferramenta de Deus, você vai ser bênção de Deus, você vai ser luz de Deus naquele lugar. Na leitura que fizemos devocional, eu sempre me apego de vez em quando com ela aqui. Quando Amós é questionado, porque Amós sai de um local do sul e vai lá em cima, no norte, para poder profetizar. E a turma vai dizer: tu é profeta? Ele vai dizer: eu não sou profeta. Você lembra que qual era a função ou a profissão de Amós? Boiadeiro. O homem lidava com o boi. Homem rústico. Homem não tem trato, não tinha nem linhagem sacerdotal. Mas aí vem esse ponto maravilhoso, que Deus usa as coisas que ninguém acredita. E Ele coloca e vai dizer assim: é com você que eu vou tratar. Enquanto ninguém acreditava, é com você que eu vou. Amós foi lá e profetizou. Deus chama quem Ele deseja chamar. E o que nós temos que fazer é que daqui a pouco nós vamos tratar aqui nesse tema. Eu vejo sim a providência de Deus, não há dúvida nesse livro, que é a disposição prévia. O que é providência? A disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. O Senhor tem um objetivo e Ele providencia para que aquilo que Ele deseja seja consumado.
Se eu olhei junto com você e você junto comigo, quando Amã faz a sua trama odiosa contra os judeus, o que está envolvido? Está envolvido, entre tantas coisas, a aniquilação do povo judeu. Esse exemplo aqui, mesmo que seja parte do povo judeu ali, poderia acontecer em outro local também, como já tentaram fazer isso na Segunda Guerra Mundial. Por motivos que Deus tem, os judeus estão sendo poupados. Não obstante a Segunda Guerra Mundial, o Messias já chegou. Aqui é profecia. Então você observa que o Messias prometido está agora na visão humana, na visão satânica, sendo ameaçado. Matamos o judeu, porque sabemos que do judeu vem a salvação, e o Messias vem da onde? Acabou. Percebe? É muito parecido. Eu sei que alguns não gostam, outros gostam. Vingador do Futuro, acho que o nome é esse, cara. Vem o robô lá do futuro, 2500, e vem para um ano tal, e vai lá no corner, né? E vai pegar a mãe dele. Eu quero matar você, ainda jovem ainda. Porque sabe que ela que vai dar luz a um redentor, a um homem que vai liderar uma revolta. Satanás não tem informações proféticas das coisas? Pode juntar todos os teólogos desse planeta, Satanás dá um show em cima deles. Qualquer um. Ele só perde para o homem Jesus, que é Deus. Não se engane disso. Tanto é que, onde estão os celeiros da heresia? Lamentavelmente, as Escrituras. As pessoas pegam e daqui faz o quê? Heresias, igrejas são estabelecidas, e muitos seguem essas pessoas, porque eles têm habilidade teológica. Então, eu não estou dizendo que o conhecimento teológico não é importante, mas o que é mais importante é o que Esther fez, essa dependência que ela vai falar, porque o tema central desse livro, sim, é a providência de Deus. Temos outro ponto que você vai lembrar, que é a instituição do Purim e a obrigação de celebrá-lo. Essa festa que foi estabelecida aqui. Então, quando eu estou chegando perto em terminar essa minha introdução, eu fico lembrando de um outro ponto importante. Eu fico lembrando da própria Esther, onde Mordecai, ele a ajuda. No estudo bíblico, nós até conversamos sobre isso um pouco. Falamos que Esther passou pelo um concurso de Miss Babilônia, Miss Medo-Persa, Miss. Depois da destituição de Vasti, chamaram as mulheres mais bonitas e foram escolher. E escolheram quem? Esther. Pronto. Faixa, ganhou, coroa, está ali. Então, quando nós olhamos para a Hadassa, e a Hadassa, então, vai ser traduzido do hebraico, a murta, um arbusto que nasce no deserto, e as suas folhas exalam um fragrante agradável quando são triturados. Você já percebeu, junto comigo, que por vezes a nossa vida de santidade, ela é mais exigida quando nós somos tentados, triturados? Você já percebeu que por vezes o Senhor permite que nós sejamos triturados para que algo ruim saia, mas que o que saia também é a graça de Deus, e que as pessoas vejam isso na nossa vida? E não somente isso, para que nós também sejamos abençoados na certeza da nossa salvação em Cristo Jesus? O Senhor, em alguns momentos, Ele nos tira da nossa zona de conforto e permite que sejamos
triturados. Particularmente, eu não gosto de ser triturado. Você fala assim, pastor, você gosta de ser triturado? Eu não. Mas Deus fala, quem manda na sua vida sou eu. E aí, pronto. Vai brigar com Deus? Tenta fazer isso. Então, diz que Jacó lutou com Deus e venceu, né? O texto vai trabalhar isso, a questão do anjo, tal. Mas dentro de uma questão maior, quem é que luta com Deus e vence? Irmãos, isso é impossível. O que eu vejo é a comunhão. O Senhor se aproxima de cada um de nós e Ele se permite ter comunhão conosco. E sai o ódio porque o seu amor nos conquistou. Agora eu vou avançar mais um pouquinho. Você viu que se a Hadassah é a Murta, eu fiquei me perguntando, por que botou o nome dela de Esther, gente? Essa turma de Babilônia, medo persa, pegou uma pessoa, muda o nome. Que diga Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Mudou o nome de todo mundo lá. Então vem a ser Estrela. Estrela. Oh. O nosso nome tem um significado. E eu gosto muito quando alguém fala assim, você é, bota o teu nome, filho de Deus. Você já se pegou na importância disso? Você já se pegou na importância que a luz de Deus resplandece dentro de você? Você já se pegou nessa condição das pessoas olharem para você e saber, eu estou perto de uma pessoa que eu posso confiar? Porque é um crente, é uma pessoa do bem. Olha que coisa boa, uma estrela. Estrela não tem dúvida que brilha. E nós precisamos economizar isso e dizer, nós brilhamos para a glória de Deus. Então, quando na quinta-feira não teve energia, quinta-feira que não teve energia, aí o irmão falou assim, eu vi de longe a igreja e pensei que não tivesse a reunião de oração. Aí eu fiz a brincadeira com ele, mas você não viu as nossas luzes? Mas ele pensou que eu estava falando dessa luz aqui. Aí eu percebi que ele não pegou, ele não entendeu a pegadinha, mas assim, aí depois com calma eu expliquei. Você não percebeu que nós estávamos aqui? Esse prédio pode não irradiar luz, mas os crentes, cada um de vocês, de nós saem virtudes. Não somos um povo qualquer. Então, eu caminho olhando nessa direção, que você vai observar que os desafios aqui foram construídos por causa dessa situação do ódio de Mordecai por Amã. E nessa relação é tão interessante, porque se eu falei no início lá, que a providência de Deus está sempre norteando todo esse livro, e nós lembramos dessa destituição de Vasti, e entrou Esther, e toda essa mudança do seu nome, e aí vem a questão novamente de Amã com Mordecai. Aqui no livro vai dizer em algum momento em que Mordecai teve uma informação privilegiada. Ele que andava para cá, andava para lá, no castelo, no palácio, melhor dizendo, teve uma informação de traição contra Assuero. Contra o imperador, contra o rei. E o que ele faz? Denuncia. Assuero, antes de tomar uma providência, faz o quê? Investiga. Investigou, batata, como diz o outro. Era uma conspiração. Matou a turma, resolveu. Esse item vai favorecer Mordecai lá na frente. Quando as coisas ficaram muito ruins para Mordecai,
Deus não deixou Assuero dormir. E ele levanta e fala assim: vem cá, eu quero saber na história aí, pega aí o livro das crônicas. E vai descobrir que foi sim Mordecai que deu o livramento, é o que havia denunciado. E aquele item, lembrem vocês, no momento em que Esther prepara o coração do rei para fazer a denúncia contra Amã, o maldito, já estava tudo pronto para enforcar Mordecai. Botou uma forca, preparou tudo, lâmina nova, madeira nova, tudo novo, um espetáculo que ia ser. E não somente Mordecai, a partir dali ele ia matar todos os judeus, mas com essa lembrança de Assuero, do livramento que teve, e Esther trabalhando, ele chama então, Assuero chama Amã, que estava por ali. Amã está por aí, ele chama: Amã, o que você me orienta para que eu desse de prêmio, vamos botar assim, aquele que deu um livramento para o imperador, para o rei? Amã, o orgulhoso, o maldito orgulhoso. E nós sabemos que algumas coisas antecedem a queda, e a presunção, o orgulho é uma delas. E são problemas sérios para nós, para todos os seres humanos. Amã faz o quê? E é para mim essa aí. Cavalo do rei, capa do rei, bota o homem e sai na cidade. É assim que o rei faz com aquele que deu o livramento para ele. Assuero gostou. Rapaz, que ótima ideia. É isso que eu vou fazer com Mordecai. E você que vai fazer isso? Rapaz, Amã, o cara já odiava Mordecai. Piorou a situação. Imagina o homem que odiava Mordecai. Tem que botar o homem no cavalo do rei, capa que tudo, e ali e ir como um arauto na cidade falando bem do seu inimigo. Aquilo foi uma destruição, gente. Destruição. Veja o pensamento de Amã. Aonde ele queria chegar com aquele pedido? Ele estava visando o lugar do rei. E ele estava poderoso, tá? Poderoso. O cara estava na última cocada do tabuleiro. Então, quando eu e você olhamos nessa direção e verificamos que a ação do Senhor começa a nortear todo o livro da história, você vê o livramento que o Senhor deu, usando a santa providência na vida de Esther, na vida do próprio Mordecai, na vida do povo de Deus, e começamos então a ter algumas coisas importantes aqui. Dentro dessa visão da providência, o que eu e você vimos de virtude nisso? Virtude em quem, especialmente? O personagem principal, é claro que é Deus aqui, não há dúvida. Então, mas dentro de uma questão literária, eu trabalharia com a própria Esther, com a estrela. Então, o que eu vejo? Eu vejo que algumas virtudes dela servem para nós. Sim, eu destaco uma delas antes de fazer a aplicação. Eu vejo que as virtudes de Esther, dentro dessa vida piedosa que ela levou, está a sua habilidade. Esther é uma pessoa amável, diz o capítulo 2, verso 15. Boa impressão, além de bonita. E qual é a habilidade nisso? Uma pessoa que tratava todos muito bem. Isso era um ponto importante. Irmãos, tentem imaginar uma celebridade. Tentem imaginar aquela celebridade. E de repente você está lá no shopping, vou botar assim, local público, e de repente você está naquela mesa comum, que é assim que funciona, e quem
se apresenta para comer um sanduba com você ali, na tua frente. A celebridade. Você vai até ficar assim tremendo, né? Dependendo da celebridade, se você conhecer, claro. Gente, tá na minha. Vou falar uma que a maioria daqui conhece, né? Roberto Carlos. Pronto. Só aparece uma vez no ano, mas é uma celebridade. Pronto. Falar nisso, até perdi o show dele esse ano, cara. Puxa vida. Fato é que perdi o show do Roberto Carlos, gente. Olha, eu tenho que ir lá no YouTube para poder pegar. O fato é que, imagina. E aí, cara, tudo bem? Aí eu olhar, és tu, Roberto? Percebe? Ao contrário disso não acontecer, porque o cara se enfurna lá na urca, só quem vê é um flash. Eu quero dizer, eu estou tratando com isso, que Esther era uma pessoa, não obstante ser uma estrela, uma pessoa de poder também, mas era uma pessoa acessível, de bom trato. Isso faz bem para nós, irmãos. Faz bem para nós e bem para aqueles que estão ao nosso redor. A habilidade de tratar bem as pessoas. Isso é muito bom. Isso é muito agradável. Chegar em algum lugar, e uma das coisas que a gente tem, aquela habilidade é do sorriso, claro, quando for possível, e as palavras, o jeito, isso é muito bom. Você lembra muito disso quando você está sendo atendido. Você está sendo atendido. Uma recepcionista, uma área pública, em qualquer outro local. Você está sendo bem atendido, não é bajulação não, é normal, coisa tranquila. Você fica, que bom. Você trouxe esse documento, fulano? Não, mas espera aí, vou tentar ajeitar para você aqui, outra forma. Olha que coisa boa. Então, Esther é essa pessoa. Essa virtude eu vi nela, no capítulo 2, verso 15. Mas eu preciso ir à frente um pouquinho. Eu preciso ver que Esther tinha sabedoria, agia da melhor maneira para salvar o seu povo. E uma das coisas que ela fazia era ouvir os conselhos dos mais experientes. Depois que Salomão morre, seu filho assume, ele dispensa os conselheiros do seu pai e pega os novatos. Vê a história lá. Os conselheiros, amigo, olha só, rei, é melhor você ir devagar, vai por aqui, olha, cuidado com... Não, rapaz, olha essa turma aí, esses príncipes, não... Ele foi lá nos novatos, os amiguinhos dele de bola de gude, claro que não tinha isso lá, né? De dar uma caminhada naquelas florestas. Os amigos falaram para ele assim, olha, sabe o que você faz? Diz para essa turma aí que o seu dedo mindinho vai ser mais pesado do que o ombro do seu pai. Pronto. Quando ele falou isso, rachou o reino. Reino do Norte, Reino do Sul. Foi ali que aconteceu o problema. Então, qual é a virtude de Esther para nós que está nos influenciando nessa noite? Além dessa habilidade, tenhamos sabedoria. Sabedoria se busca, sabedoria se exercita. Sabedoria precisa que a gente tenha aquele momento do respirar. Será que eu faço ou não faço? Tiago vai dizer, se você não tem sabedoria, busca quem? A Deus. Para um pouco. Não se sinta acovardado, nada disso não. É sabedoria. Ih, parece que eu estou perdendo esse jogo, mas peraí. Senhor, como é que vai ser esse negócio? O Senhor vai nos dar sabedoria nas Escrituras. Quando você está em situações complicadíssimas, você pede ao Senhor e Ele vai te iluminar. Isso é certo, irmãos. Esther fez isso. Tanto é que ela vai dizer, se eu perecer, eu pereci. Mas uma coisa é certa. Primeiro eu busquei orientação no meu tio, homem experiente. E ela vai buscar orientação no Deus dos deuses, em oração.
Eu avanço um pouquinho. E estou chegando perto da aplicação. Se eu falei da habilidade, eu falei da sabedoria, eu preciso falar de coragem. Irmãos, coragem de Esther saltou aos nossos olhos. Ela precisou de coragem para entrar na presença do rei. E se você for ver o contexto, que eu não li de forma proposital, porque são muitas informações, era simples. O rei só recebia o que ele queria. Está agendado, não está agendado. Entrou de qualquer maneira, estava morto. Seja quem fosse. Quando ela se apresenta na presença do rei, o rei olha para ela, imagina esqueci o nome do bastão dele. Cajado? Não, não é o cajado. Cetro. Eu estava olhando, cetro, isso aí, obrigado. Pode vir. Ei, dona Nancy, pode vir. Pronto. A Esther deve ter dado. Olha, gente, eu imagino a tensão que ela estava quando botou. Pode vir. Aí eu faço assim uma analogia, uma comparação. Quando nós vamos diante de Deus, eu consigo chegar diante de Deus de qualquer maneira, sem ninguém. Só se for por uma coisa: juízo final e inferno. Porque temos aprendido que quem é o nosso intercessor, que quando nós nos apresentamos diante do Senhor, eu vou botar o que eu estou pensando aqui para você entender. Está o Todo-Poderoso, você está chegando na presença dele, e ele olha para você direto, pode até olhar, porque ele é onipresente, mas ele olha para quem? Para Cristo. E aí, meu filho, eu atendo ele ou não? Até me emociono. Aí Cristo fala, pode atender que esse é meu. Aí entramos no Santo dos Santos, por isso que lá foi quebrado, rasgado o véu, tudo foi limpo, porque nós temos acesso direto ao trono da graça em Cristo Jesus. Ou por Cristo Jesus. Percebe, meus irmãos, a grandeza disso aqui? Muito bem. Mas eu tenho uma virtude, e finalizo ela. As virtudes. Dependência. E confiança em Deus, nas suas santas providências, para solucionar situações que aos olhos humanos não têm solução. Meus irmãos, o Senhor nos dá muitas habilidades, eu não tenho dúvida. Nós já lidamos com pessoas de forma inteligente, que você, cara, como é que essa pessoa consegue? Eu tenho ainda um amigo, e eu lembro perfeitamente, Marcos Aurélio, nós éramos da época ainda chamado ensino médio, nem chamava ensino médio, era segundo grau, sei lá, faz tanto tempo. Fato é que está eu e o Marcos Aurélio, e a professora botou lá, olha, não sei o que, isso aqui é um ano-luz. Gente, particularmente eu botava ano-luz para poder gravar e passar na prova. Marcos Aurélio não. Levantou a mão, Marcos Aurélio, o chato, atrapalhando a aula, e perguntou, professora, o que é um ano-luz? Pronto, acabou a aula. Nem a professora sabia. Gente, que negócio que ninguém imaginava, que pergunta desse cara, né? É o Marco Aurélio, é o cara que saía de cada uma. E ele tem experiências de vidas maravilhosas. Aí você vai dizer, eu sei o que é um ano-luz. Aí e não tinha Google não, hein? Preste atenção, naquela época tu pegava o smartphone, joga ali, ele mostrou, olha, se um ano tem 365 dias, e a velocidade da luz é, sei lá, nem sei,
multiplica um pelo outro, é um ano-luz. Aí a professora, gente, temos um gênio. Mas estou te falando, o cara era assim. Eu quero trabalhar, meus irmãos, eu estou desenvolvendo o momento aqui, que a nossa sabedoria, por vezes, não vale de nada. Não vale de nada diante de algumas coisas que nos incomodam, nos pegam, tentam nos destruir, mas a dependência em Deus vale tudo e muito mais. Ellen César, que alguém já viu pregando nessa igreja, vai dizer: você com Deus é a maioria. Percebe o raciocínio? E eu me alegro no Senhor por isso, porque todos nós aqui temos as nossas habilidades, mas não temos tantas habilidades como outros têm. Mas os simples, os humildes, herdarão o reino dos céus. Olha que coisa linda. Então, as bem-aventuranças falam sobre isso. Então, é aquela pergunta: o que devemos fazer? O que devemos fazer nas situações que nos apertam, que nos levam a um momento difícil? Passamos aí por um problema, sempre falo disso, é uma coisa notória, a gente vai lembrar disso, o problema da pandemia. Agora, de ontem para hoje, veja, choveu milímetros para o mês inteiro, em horas. Eu aprendi esse negócio, sabe aonde? De milímetro. Lá com o pai da Irenice, lá no Espírito Santo. Ele me mostrou: Pastor Luiz, é assim que funciona. Aí tinha algumas plantas e ele botava um recipiente que tinha os milímetros. Botava no quintal, a chuva caía e não tem o balde que você bota? Aí vai subindo. Aí acabou a chuva, ele ia lá, hoje choveu tantos milímetros, que estava lá. É assim, incrível, gente. Coisa simples. Ele foi instruído para fazer aquilo ali, que ele tinha uma parceria lá com alguma coisa do município. Então, o que devemos fazer nas situações mais difíceis? Nas complexas? Porque nas simples, é o cotidiano. E você sabe o que é uma coisa complexa, você sabe o que é uma coisa complicada, difícil. Possivelmente alguns de nós estamos envolvidos com isso. Mas diante dessa exposição bíblica, diante dessas virtudes que percebemos em Esther, diante dessa história redentora, aonde a santa providência de Deus é latente, nós devemos sim confiar nas providências de Deus. Devemos confiar que se o Senhor nos deu alguma coisa, ninguém vai tirar. Se o Senhor, na verdade, colocou para nós determinadas situações, ninguém vai tirar. Especialmente a nossa comunhão com Deus, especialmente a nossa salvação com o Senhor. Davi, o rei, o profeta, aquele que na verdade falava das coisas de Deus nos Salmos, ele chega a dizer: não tire de mim, ó Deus, o teu espírito. Então, por que ele fala isso? Tal como Jó, ele vai dizer: olha, eu perdi tudo. Mas tem uma coisa que nós aprendemos no livro de Jó. O tudo, na verdade, que Jó falou ali, eu perdi tudo, questão material. Mas percebemos que muito maior ele tinha, que era a presença de Deus. E a restituição aconteceu. Então, confiar nas providências do Senhor é a primeira atitude do crente. A primeira coisa. E isso vai nos impedir de algumas outras coisas negativas, entre elas a murmuração. Quem perdeu tudo, deve estar difícil não falar: poxa, Senhor,
Nem parei, nem acabei de pagar esse imóvel. A água veio e levou. Nem acabei de pagar o celular e o ladrão levou. E o carro? E aquilo outro? Quem não lembra quando... A maioria de vocês não passaram por isso. Você está numa boa, recebeu, pagou algumas continhas e sobrou aquela merreca para você comer o podrão ali na Praça da Telemar. Quando você se preparou com a família, o gás, acabei. Entendeu? Então, confia na providência de Deus. Não era para você ir para a Praça da Telemar, para lugar nenhum. Imagina se você gasta o dinheiro lá com o podrão, que chega em casa o gás acaba. Percebeu o raciocínio? Então tem uma providência de Deus na sua vida, na minha, nessa igreja, na igreja do Senhor. Nada está abandonado, irmãos. Os humanos perdem, mas o Senhor nunca. E eu avanço, dizendo, o que devemos fazer? Devemos manter uma vida piedosa, com intimidade com Deus, uma vida muito próxima com o Senhor. Eu faço essas duas aplicações apenas. Da providência de Deus e uma vida piedosa. De intimidade com Deus, leitura da palavra, vida de oração. Isso é muito importante para nós, irmãos. Isso é que nos alimenta, isso é que nos fortalece, isso é que nos sustenta. Sem a ajuda do Senhor, fica difícil. Outros conseguem, mas eles são outros. Eu e você não somos assim. Somos do Senhor. O Senhor tem nos dado habilidade. Amém. O Senhor tem nos dado muitas coisas. Amém. Mas tudo é do Senhor. Ele pode tirar a qualquer momento, mas uma coisa que Ele não vai tirar é a presença dEle na sua vida. Foi assim com o povo de Deus aqui. Foi assim com a igreja. Tem sido assim com a igreja. E vai ser assim com a sua vida. O que o Senhor te levantou para fazer, você vai conseguir, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te sustente, que Deus te guarde, e que essa noite continue sendo uma noite de fortalecimento, de renovação da mente. Amanhã, a maioria de vocês vão para o centro do Rio de Janeiro, alguns vão lá. O Senhor poupou muito de vocês de 4, 5 horas de engarrafamento. Hoje foi, como dizem os outros, foi osso, foi muito difícil, tudo parado, dia de domingo. Olha, se é numa segunda-feira, você sai, pronto. O Senhor resolveu de uma outra forma, de uma outra maneira. Vamos pensar que o Senhor nunca vai nos abandonar, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, e a bênção de Deus é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Dito isto, vamos para os preparativos finais e irmos para a nossa casa. Amanhã tem a nossa reunião de oração. É a nossa, dia 15, o MP, que está à frente, né? Muito bem. Eu tinha pedido, Hélito, para o Cosme trazer um estudo, né? Eu botei lá para vocês as tarefas, mas eu te peço uma gentileza. Você faz contato com ele também, porque o Cosme sofreu, meus irmãos, acho que perda total na sua casa. Então, a água entrou, enfim. Depois, com calma, nós vamos ver o que nós podemos também ajudar, não somente a ele, mas outros. Então, Hélito, meu amigo, vê isso, puder trocar com ele, você vem aqui e ele depois vem na outra quinta-feira, porque a cabeça dele deve estar a mil, né? Vamos produzir esse momento de comunhão e de ajuda. Conto com você para isso, tá? Irmãos queridos, que bom que a jovem Maria Sofia está conosco. Que bom, Maria Sofia, que bom que você está conosco. Entre ela estão outros irmãos, outros que estão conosco sempre. Já falei até para a família da Ana. Eu estou assim, esperando o dia que eu vou receber essa turma toda aqui. Oh, profetizar, né, Ana? Né? Não faz mal, vamos ver aí. Tá bom? E para todos vocês,
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A sua noiva também, Falco. Eu chamo ele de Falco. Sua noiva também. Seja sempre bem-vinda. Mas como está sempre conosco, né? Já é bem familiarizada. Que bom. Meus irmãos, alguns avisos importantes. A nossa SAF pede para avisar que haverá plenária dia 21 às 16 horas. A reunião de oração já falei. Também a nossa UPH, União Presbiteriana de Homens, estará se reunindo no dia 21 às 16 horas. E também a Federação de Homens está se reunindo, aqui é dia 20, né, Paulo? Dia 20, às 9 horas. Aí é um sábado, perfeito. Às 9 horas, aqui na nossa igreja. Haverá um café às 8h30. Cafezinho é bom, hein? Depois da reunião, todo mundo firme. Isso é muito bom. Meus irmãos, vamos continuar em oração. Primeiro eu quero agradecer aos irmãos que deram assistência, fizeram a limpeza aqui no templo. O presbítero Cleito teve uma ótima iniciativa, reuniu alguns homens e foi na casa de um ou outro irmão que foi possível, e especialmente da Carla, né, Cleito? Correu tudo bem lá. Carla Meireles, também lá foi muito complicado, né? Então nós tivemos alagamentos, que tivemos notícia. A nossa irmã Carla, que é também da Ermelinda. Depois viemos aqui à casa do presbítero João, também teve um pouquinho de alagamento, nem tanto. Ele falou que teve o alagamento lá, encheu. Depois voltando aqui para a nossa irmã Regina, a Elisângela, o presbítero Bruno com a Ellen. Esqueci de alguém? Maria Alice, que nós temos notícia, irmãos. O Fausto. O Fausto aqui também teve essa problemática. O nosso irmão o presbítero Lázaro, irmão está na liturgia, hoje ele não veio, informou a nós aqui que ele foi também acudir o seu irmão, que teve também alagamento na sua casa. Dito isso, meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Pois não? Ensaio do coral. Já vai começar amanhã, terça-feira, Marcelo? Vai ser quarta, depois que vai... Ensaio do coral. Tá bom. Então, temos aí ensaio dos corais, tanto infantil quanto dos nossos irmãos e irmãs. Será na quarta-feira, às 19 horas. Preparativo, né, Teódoro? Já aí, dando a largada para a Páscoa. Muito bem. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, somos agradecidos pelas nossas vidas em Tuas mãos. Como o livro de Esther trata, que por vezes, Senhor, percebemos situações tão difíceis, e elas são uma realidade em muitas vidas. E, Senhor, pela Tua santa providência, o Senhor nos diz o que fazer, e o Senhor realiza a Tua vontade em nós. Isso é muito bom, Senhor. Te rogamos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue com os nossos irmãos, que tiveram, Senhor Deus, as suas casas invadidas pela água, por ocasião das fortes chuvas. Não somente eles, Senhor, mas também outras pessoas. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua mão poderosa e maravilhosa recupere, Senhor Deus, aquele momento emocional. Tu sabes, Senhor, o quanto isso afeta a vida emocional das pessoas, e nós pedimos, Senhor, que a Tua mão poderosa e maravilhosa sustente a cada um deles. Pai Santo, Tu bem sabes que além dos nomes que aqui citamos, nós temos outras pessoas, Senhor, como o caso da casa do filho do nosso presbítero Biratã e Olga, que também foi afetada, entre outros, Senhor. E nós pedimos também pelo Cosme Moreno, que passa, Senhor, uma situação muito difícil, onde tudo que ele tinha ali foi afetado pelas águas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê orientações, calma e recursos para ajudar aos nossos irmãos. Pai Santo, nós te rogamos que o Senhor nos leve com segurança para os nossos lares. Nos dê, Senhor Deus, uma noite com sono reparador. Nos dê, Senhor Deus,
segurança para que possamos chegar nos nossos destinos. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito, repouse sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo de Deus aqui na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. O tríplice amém, meus irmãos. Resplandece sobre nós. Muito obrigado a todos, nos aguarda chegar à porta.